Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo à TV Coxanautas, ao nosso canal. A gente preparou para vocês essa semana, na verdade semana passada a gente gravou e essa semana estão indo ao ar as 3 entrevistas com os 3 candidatos à presidência do Curitiba. Primeiro a gente gravou com o Folador, depois a gente gravou com o Jango, representando a chapa do Viale, e depois a gente gravou com o Samir, o atual presidente do Curitiba que tenta a reeleição. E você é muito bem-vindo aqui. Se é a primeira vez que você está aqui, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai curtir essas entrevistas e vão te ajudar a tomar aí a melhor decisão para o futuro do nosso Curitiba. Então não deixe de se inscrever e aproveita a entrevista. É isso aí, vamos lá. Salve família Coxa Branca, estamos começando a primeira entrevista de uma série de 3 que tratam das eleições do Curitiba que acontecem no próximo dia 12 de dezembro. Nosso primeiro convidado, Renato Folador, da chapa Curitiba Ideal. Comigo aqui, Rogério Scarione, Ricardo Honório. Candidato, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Para a primeira apresentação, quem é Renato Folador, para o torcedor do Curitiba que não lhe conhece? Bom, primeiro, muito obrigado. Eu já tinha sido entrevistado pelo Coxanautas e eu admiro muito o trabalho de vocês. Acho um trabalho consciente, um trabalho com responsabilidade, então eu jamais deixaria de aceitar um convite como esse. O Renato Folador, profissional, eu trabalho há aproximadamente 34 anos com finanças e previdência e sou engenheiro civil por formação, administrador de empresas, com um MBA em Barcelona em alta direção de empresas. E durante esse período todo eu criei vários fundos de pensão e de dezenas de milhares de pessoas eu cuidei da velhice delas, quer dizer, arrecadando recursos dos segurados, das empresas, investindo no mercado financeiro, para que elas pudessem ter uma velhice digna. E isso trouxe para mim um aprendizado muito grande desde o primeiro momento da importância do planejamento. Quando você tem a vida de uma pessoa nas suas mãos, quer dizer, a responsabilidade, especialmente em momentos de crise, como nós vivemos agora, como vivemos lá em 2008, em 99, isso faz com que você esteja permanentemente revisando o teu planejamento, cuidando muito da gestão, porque afinal de contas vidas dependem de você, A velhice das pessoas depende de você. E desde então eu não faço nada na minha vida sem planejar. Não vou dizer que 100% das coisas na minha vida deram certo, porque isso é impossível, mas a maioria das coisas que eu fiz com planejamento acabaram dando certo e eu me orgulho muito disso, Tem um outro lado meu, que foi, aliás, a minha primeira profissão, da qual me orgulho muito, que foi a minha primeira assinatura na carteira de trabalho como jogador profissional do Curitiba. E a lição que eu aprendi, a lição do planejamento na Previdência e no futebol, que ninguém faz nada sozinho. Nós chegamos a ter um plantel com muitos craques, com muitas estrelas e que não vencia quase nada. E nós chegamos a ter plantel com menos estrelas, mas com um ambiente muito forte de vestiário, com uma união de propósitos e ganhamos muita coisa. E isso eu levo para a vida inteira, A lição da importância do trabalho em equipe. Você está preparado psicologicamente para a derrota e para a vitória. Você não se empolgar tanto com a vitória, mas também não se desestruturar com a derrota. Isso é muito comum no Curitiba. E normalmente o jogador da base, como eu, quer dizer, quando você vem 17 anos, eu estreiei no Curitiba, eu tinha 18 anos, a pressão psicológica, por mais que você tenha assim, um apoio familiar, etc., ela é muito grande. É muito grande. Durante minha vida toda, entre amador, profissional e categorias de base, eu joguei quase 30 anos, então eu me considero um veterano de vestiário, porque que vocês possam imaginar, joguei contra o Pelé, joguei no Maracanã, joguei no Beira-Rio, joguei no Mineirão,
joguei em dois vizinhos, joguei em Pato Bragado, joguei aonde vocês puderem imaginar. E estive muito tempo dentro do vestiário, o que eu acho que me credencia, pelo menos para não ser enganado no futebol, quando alguém vier falar comigo. Eu costumo dizer sempre que... Mesmo que o futebol hoje seja outro. Mesmo que seja outro. Aliás, ele é outro, né? O futebol hoje, na minha época, era um futebol amador, semi-amador, diríamos assim. Hoje não. Hoje o futebol é como uma empresa. E uma empresa com um orçamento de mais de 100 milhões de reais, né? Quer dizer, uma empresa que tem 1 milhão de torcedores na expectativa. Então, é absolutamente impossível você tocar uma empresa desse porte se não houver planejamento, né? Se não houver execução do planejamento, se você não tiver gestores capacitados. E principalmente gestores que entendam de futebol. Porque o Curitiba não é um clube social, não é um curitibano, não é um Graçosa, é um clube de futebol. Então a prioridade 1, 2, 3, 4, 5 tem que ser o futebol. E para você tocar uma empresa dessa, você tem que conhecer o futebol, né? Você tem que entender. Eu brinco muito que, às vezes, chega um gerente de banco para falar comigo, ele fica falando meia hora, e se eu colocar um leigo do meu lado, ele não vai entender uma palavra do economês que ele está falando. No futebol é a mesma coisa. Se você não entender a linguagem do futebol, se você não entender os interesses do futebol, as artimanhas do futebol, as negociatas do futebol, quer dizer, você fica sujeito a um espertalhão de plantão. O senhor se acha preparado, então, para tocar o futebol de hoje? Totalmente preparado. Eu até queria pegar um gancho nessa pergunta do Sérgio. Na formação do seu G5, a gente observa que são pessoas que praticamente não participaram da vida política do clube ou mesmo não ocuparam nenhum cargo do G5. A gente tem ali o Osiris Clamas, que foi jogador da categoria de base, mas nunca exerceu nenhum cargo no clube na questão do futebol. Temos o Marcelo Almeida, que também nunca participou, assim como o Juarez, né? Isso. O único é o Glenn, que já participou da vida política do clube. Como lidar com essa, talvez, falta de experiência na condução do clube? Veja bem, como eu disse, Ricardo, é uma instituição, é uma empresa como qualquer outra. E todos nós, e aí você pode colocar o Juarez. O Juarez é uma das 3 maiores autoridades portuárias do Brasil. Ele tocou o terminal de containers do Paraná, foi comprado pelos chineses agora, queriam que ele continuasse, ele não quis continuar, ele quis ficar só como consultor. Um homem com uma experiência de gestão internacional, que fala várias línguas, etc. O Marcelo Almeida, quer dizer, além de vir de uma família tradicional paranaense, quer dizer, independentemente se tenham muito dinheiro, isso não importa, sempre foi um trabalhador. Eu me lembro de uma gestão dele no Detran, que teve problemas graves no passado, que ele foi lá e moralizou o Detran, etc. Foi um deputado federal respeitado por todo mundo. O próprio Glenn Stenger foi diretor do Santander. Osiris, ele, além de entender muito de futebol, porque talvez o que mais jogou, porque ele continua jogando até hoje, nós temos a confraria, da qual eu sou criador também, e ele continua jogando futebol até hoje, com os ex-profissionais, etc. Então ele tem muita sensibilidade para vestiário, para o campo, etc. Então, se a gente conseguiu administrar com eficiência empresas muito mais complexas do que o Curitiba, não há razão para você não administrar o Curitiba com competência. Agora, é óbvio que alguns têm que entender. Quem que eu julgo que entende ali de futebol mais profundamente? Eu e Osiris. Mas nós vamos nos cercar de profissionais de altíssimo gabarito. Eu disse sempre que não adianta você ter um planejamento bonito, como todo mundo está elogiando o nosso planejamento, se você não tiver execução. Sim, né? sim. Eu vi um monte de planejamento na vida que foi para o armário. Neste caso, não. Neste caso, nós vamos ser muito criteriosos na contratação, não só da equipe administrativa, financeira, mas principalmente do plantel e do treinador. Quer dizer, eu diria que vocês nunca viram o que nós vamos fazer de tantos critérios. A pessoa que for contratada do Curitiba é porque a gente tem certeza de mais de 90% de que vai dar certo. Falador, falando em experiência, o senhor recebeu o apoio do ex-presidente Wilson Ribeiro de Andrade. Sim. Apesar de ele não fazer parte do seu G5, como que o torcedor pode imaginar o papel do Wilson no dia a dia do Curitiba? O Wilson, ele foi o último presidente que
deu alegrias e conquistas para a torcida. E como qualquer presidente, eu mesmo não vou acertar em tudo, eu vou cometer erros. E a experiência do Wilson é fundamental. É fundamental porque, independentemente da experiência dele, o Wilson ele tem um network muito forte. Ele é uma pessoa muito bem relacionada na CBF, no governo federal. Ele foi o cara por trás do Profut, ele foi chefe da delegação do Brasil na Copa do Mundo, ele conhece o pessoal das televisões, muito embora a coisa esteja mudando agora para o streaming. Mas a experiência dele é fundamental para nos ajudar na gestão e também nos ajudar nas relações com a parte externa do Curitiba. E eu diria mais ainda, junto ao Conselho, né, pelo posicionamento que ele tem no Conselho. Uma das nossas propostas é lutar muito para reformar o Estatuto. O Estatuto do Curitiba é péssimo. Como é que pode uma instituição que tem que ter sempre o Conselho Deliberativo a favor do Conselho Administrativo, para poder, pelo menos na gestão que foi eleito, dar certo? Quando ocorre que tem 3 chapas, como agora, se for uma votação dividida, como aconteceu na última, a diretoria já assume com 2/3 de oposição no Conselho. Quer dizer, é uma coisa tão... Esse formato de G5 absurdo. Pode mudar na sua gestão? Eu acho que muita coisa pode mudar dependendo do Conselho, mas quem vai decidir isso é o Conselho. Né? Só queria pegar, Sérgio, um gancho na pergunta do Rogério, não posso deixar de perguntar isso para o senhor. No seu planejamento tem a criação de um diretor executivo, que vai se reportar só à diretoria. Esse diretor executivo, que seria um CEO, poderia ser o Wilson? Não será o Wilson. Não será o Wilson. Não será o Wilson. O que eu penso para o Wilson, existe uma figura do diretor institucional, que é um diretor não eleito, e que vai nos auxiliar na gestão, mas a gente não chama de CEO, chama de diretor executivo. Este vai ser um homem com muitas habilidades, com muitas competências, uma pessoa reconhecida nacionalmente. Já tem o nome? Já. E essa pessoa é a que vai ser o coordenador, porque, como eu disse, você para tratar de finanças, de futebol, de gestão da marca, de administração e coisa, você precisa ser uma pessoa que já exerceu todos esses cargos para você ter, pelo menos, capacidade de diálogo com os que estiverem abaixo dele. E é ligada à área do futebol essa pessoa ou não? Também. O senhor pode abrir o nome? Não. Ou ainda é em sigilo? Não, esse é sigilo. Mas eu conto para vocês depois. Opa, isso a gente vai querer saber. A gente promete que não vai contar. O senhor certamente conhece bem os problemas financeiros que vive o clube hoje e tem um plano B aí, que o A, pelo jeito, já foi executado e não deu certo. Como chamar o seu plano de saneamento das finanças do clube? Eu digo sempre que, assim como é na tua casa, como é numa empresa e mesmo numa instituição como Curitiba, existem 2 formas de você arrumar o orçamento. Ou você aumentar a receita ou diminuir a despesa, né? No Curitiba nós vamos trabalhar com os 2. Só que tem uma coisa que nós identificamos já, que o Curitiba gasta muito mal. E nós vamos ter a oportunidade, até porque a maioria dos contratos terminam em fevereiro, de você partir de uma folha praticamente zerada, muito embora a gente tenha que repor, mas repor com qualidade, com competência, até mantendo os jogadores que tenham dado certo neste período, mas nós vamos gastar melhor. A peneira da contratação vai ter a malha muito fechada. Quer dizer, nós vamos ter avaliação tecnológica, nós vamos ter ex-jogadores do Curitiba como olheiros, nós vamos ter profissionais competentes nas 3 coordenações. Essas coordenações não serão como é hoje, com o diretor de futebol que só olha para o profissional. Elas vão ter que olhar para todas as categorias, até para facilitar a transição. E o jogador que vier jogar no Curitiba, vocês podem estar certos que não é do empresáriozinho da esquina que veio ali e ofereceu um precinho razoável, vai ter que passar por toda essa avaliação tecnológica, o scouting, coisas que existem hoje disponíveis para nos ajudar a não errar, né? Independentemente do olho clínico de quem tem experiência, de quem é competente para tocar futebol. Além disso, nós vamos ter os 3 coordenadores, além dos 3 coordenadores, nós vamos ter o diretor executivo e além do diretor executivo, nós vamos ter o G5. E mais do que isso, o G5 nós vamos criar comitês. Nós vamos criar comitês de 3 a 5 pessoas e esses comitês assessorarão a diretoria executiva, o G5. Eles não necessariamente serão formados por pessoas eleitas ou pessoas empregadas do clube, mas pessoas que por alguma razão não têm condição de disponibilidade de tempo para
se dedicar integralmente ao Curitiba, mas que vão se reunir lá uma vez por semana para ajudar com a sua visão estratégica qual que seria a melhor alternativa em determinada situação. Antes, eu queria entrar no planejamento, mas antes, só para finalizar essa última resposta sua, pela sua fala a gente percebe que a sua intenção é montar uma estrutura profissional, e a gente está falando aqui de futebol, que é a razão da existência do Coritiba. A sua estrutura, o Coritiba teria suporte financeiro para arcar com toda essa estrutura? Como eu disse, você não vai fazer as coisas todas na chegada, num primeiro momento. Existe, como o próprio planejamento determina, o curto, médio e longo prazo. Mas as decisões que nós vamos começar a tomar desde o curto prazo serão decisões, no nosso entendimento, acertadas. Quer dizer, a partir do momento em que você pega um clube e que você, desde o primeiro momento, você começa a fazer contratações certas, você escolhe o treinador certo, você escolhe os coordenadores certos, você já está arrumando o clube, né? E claro que existe algo que não depende neste momento de nós, que é a possibilidade do Curitiba não conseguir permanecer na Série A, mas se nós tivermos tempo para trabalhar, eu acho que a gente consegue viabilizar isso e teremos então, o nosso trabalho vai sair de um patamar diferente do que se o clube caísse para a Série B. Sim. Nós teremos condições, com um plantel zerado, quer dizer, fazendo as contratações que a gente acha que sejam corretas, talvez a gente tenha uma folha de pessoal até menor do que a gente tem hoje. O senhor assume o clube com ele ainda disputando a Série A, né? Eu assumo, se eu ganhar, né? Claro, eu assumo com ele disputando a Série A. E se não estiver bem, o senhor é capaz de promover mudanças? Isso é de quem vive o futebol. Se estiver na situação que está hoje, por exemplo. Eu diria diferente, eu vou partir do aspecto positivo. E até mandei um recado para o Rodrigo Santana, para a equipe dele. Mostrem serviço para nós. Né? Porque, veja aqui, a gente não pode dizer, se o Curitiba engatar uma série de 5 vitórias aí, que fique ali na zona de Sul-Americana, etc., quer dizer, você não muda o time que está ganhando. Quer dizer, eu não vou promover uma devassa no vestiário, etc. Agora, se você pegar o time na zona de rebaixamento, a mudança é absolutamente necessária. Não significa que está tudo errado, mas você vai ter que mudar algumas coisas. Sim, né? Sim. Agora, é diferente, eu prefiro crer nessa primeira hipótese, o time ganhando, né? Se colocando ali na zona de sul-americano e a gente mantendo o que está dando certo. O senhor, durante esse período, usou um termo que ficou bastante famoso, que é o termo de terra arrasada. Em que momento o senhor pensa em fazer essa mudança? Em caso... Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. É que as pessoas não entenderam o terra arrasada que eu falei. O que nós dissemos terra arrasada é em termos de gestão, de contratação, em termos financeiros. Nós vamos mudar tudo. Tudo, radicalmente tudo. Isso não significa que você vai mudar recursos humanos. Ninguém é burro. Para quem administrou uma empresa, você sabe que uma empresa não tem só gente ruim, também não tem só gente boa. Não tem jogadores só ruins e jogadores bons. Então, quem for competente, é óbvio que vai continuar. A terra arrasada significa assim, pense um modelo de gestão que está hoje lá. O nosso vai ser o contrário. Totalmente diferente. Mas o senhor, obviamente, já fez um balanço do Curitiba hoje, da gestão atual. E o que o senhor enxerga como pontos positivos que devem ter uma continuidade e o que seriam os pontos negativos que o senhor seria, até certo ponto, extremista e mudaria 100%? Do ponto de vista de gestão, eu não vejo nenhum aspecto positivo. Do ponto de vista de gestão, eu te diria que todos os aspectos são negativos. A forma de contratação dos jogadores, a terceirização do futebol, quer dizer, você entregar a gestão do futebol para um Rodrigo Pastana, quer dizer, um terceirizado, um empregado do clube, que ele decidia quem que contratava, sem opinião da diretoria, ele trazia o treinador, ele mandava embora o treinador. Isso absolutamente vai existir na nossa gestão. A gestão financeira, a nossa gestão financeira vai ser uma gestão financeira, diferentemente do que eles falaram, responsável. A nossa vai ser responsável. A nossa vai ser você, preferencialmente,
buscando sempre um orçamento equilibrado e no mais curto espaço de tempo possível. Para isso, como eu disse, a gente vai ter que gastar melhor e a gente vai ter que buscar novas fontes de receita. No que diz respeito, então, à gestão, tudo diferente. Não vejo nada bom, absolutamente nada de bom. E o que o senhor manteria? O que eu manteria, eu tenho que pegar o clube, nós temos que estudar, até porque nós não temos as informações do clube. Nós não temos, por exemplo, falam muito na 1909. Nós não sabemos exatamente como é que está a situação da 1909. O que nós escutamos são as torcidas reclamando da qualidade do material e do preço. Então nós temos que sentar, analisar, para daí tomar uma decisão responsável. Mas acho que, do ponto de vista de futebol, eu vejo alguns talentos dentro do Curitiba. Eu vejo alguns talentos, dos quais eu não abro mão, que seriam contratações que eu faria imediatamente, ou melhor, renovação de contratação. Vejo muita gente boa, fora do campo, por enquanto ele tem que me provar, ele não teve oportunidade nem tempo de me provar que está preparado, até porque é um treinador novo, né? Um treinador que infelizmente chegou aí e pegou Covid. Mas eu disse para ele que eu tenho referências boas dele. Eu tenho referências boas de gente do Atlético Mineiro, de gente de seleção brasileira, que ele me disse que me disseram que ele é um estudioso, que ele é um rapaz correto, sério e que enxerga muito o futebol. Então ele que nos mostra, ele e os jogadores que nos mostrem, porque eles serão recompensados, os bons, né? Então hoje o que eu vejo de bom no Curitiba, eu vejo alguns jogadores muito talentosos dentro do plantel que nos ajudariam a formar essa base que a gente sonha. Ok, doutor Renato, a gente vai fazer um rápido intervalo, tomar um pouquinho d'água. Ok. E já voltamos, um instante só. Eu espero que você esteja curtindo aí a entrevista, né, esse primeiro bloco da entrevista que a gente está fazendo com os candidatos à eleição do Curitiba, né? O futuro presidente do Curitiba vai sair dessa decisão dos sócios do Verdão para os próximos 3 anos. Então é realmente uma decisão muito importante que o torcedor está tomando nesse momento, o sócio do Curitiba. Espero que você esteja curtindo essa entrevista e eu quero aproveitar para te convidar, se você conhece o nosso canal, conhece o nosso trabalho, né, do site Coxanautas, que está aí desde 1996, desde a internet de escada, colocando aí conteúdo para você, colocando informação sobre o Curitiba, opinião sobre o Curitiba, né? Se você está gostando desse trabalho e está assistindo agora o nosso vídeo pelo YouTube, não deixe de virar membro do canal Coxanautas. Você tem um botão aí logo embaixo aqui do vídeo, seja membro, torne-se membro, e você pode ajudar, né? A gente está sempre fazendo material com uma melhor qualidade, né? Com uma maior periodicidade, né? Digamos assim, fazendo com mais frequência vídeos, lives e tudo que o torcedor do Curitiba merece. Então aproveita aí a continuação aí da entrevista e tome uma decisão bem pensada aí no pleito do dia 12 de dezembro das eleições do Curitiba. Vai para a entrevista. Esta é a TV Coxanautas, estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Curitiba, cujas eleições acontecem agora no dia 12 de dezembro. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Renato Folador, da chapa Curitiba Ideal. Dr. Renato, a gente tem aqui algumas perguntas de alguns sócios do Coxanautas. É o Diarley Lucas Medeiros. Ele diz o seguinte: não é segredo para ninguém que a situação técnica do time do Curitiba é terrível e temos grandes chances de rebaixamento ao final do campeonato. Peço desculpas pelo tom pessimista. O tom pessimista dele também é nosso, né? Mas meu questionamento é o seguinte: se a diretoria assumir em dezembro um time virtualmente rebaixado, ou ainda mesmo que com os devidos esforços não seja possível manter o Curitiba na Série A, há um planejamento por parte da chapa considerando a possibilidade de jogar a Série B no primeiro ano do mandato? Nós temos que considerar todas as possibilidades. Quer dizer, nós acreditamos ainda em Série A.
Estamos torcendo para isso, pelo clube, para que este novo treinador possa mostrar serviço e nos manter na Série A, mas trabalhamos com 2 orçamentos, um orçamento de Série A e um orçamento de Série B, porque vai depender muito do que nós encontrarmos. Nós vamos fazer, se nós encontrarmos o clube, como eu já disse, numa situação precária, em zona de rebaixamento, nós vamos ter que fazer mudanças, né? Essas mudanças, é muito importante que a gente entenda que as mudanças que nós vamos fazer vai ser com o plantel atual, então nós não vamos poder incorporar novidades, e aí é possível, muito embora a gente não acredite, e a gente prefere apostar em Série A. Eu acho que o futebol, especialmente o Campeonato Brasileiro e da forma como ele está sendo disputado, 3 vitórias seguidas fazem uma diferença brutal. Se a gente perceber, ontem, né, nós perdemos para o Bahia, mas a distância entre o 9º e o 17º é uma distância relativamente pequena. O que basta é você engatar uma série de vitórias, você ter um ambiente mais positivo, você sacudir o vestiário, e aí sim há a possibilidade de você ser livrado do rebaixamento, que é a hipótese com a qual a gente está trabalhando. Certo. A história recente do Coritiba nos mostrou projetos muito bonitos no papel. Porém, a gente percebeu, e vem sofrendo com isso ao longo dos anos, que na prática a história é bem diferente. Como colocar em prática o projeto da Coritiba Ideal e torná-lo real e viável e fazer dar certo? Como isso? Contratando as pessoas certas, né? Tendo determinação no que a gente acredita. Por trás desse planejamento existem mudanças estruturais fundamentais. Eu citaria 2 mudanças que o pessoal não percebeu das outras chapas, que basicamente nós acabamos com a figura toda poderosa de um diretor de futebol que vem de fora, que eu costumo chamar terceirizado, que quando você não tem um G5 que entenda de futebol, ele acaba tomando todas as decisões, sem ter ninguém que contraria as suas opções e principalmente as suas decisões. Então nós já mudamos isso. Quando nós colocamos 3 coordenadorias em nível hierárquico igual, em primeiro lugar, as 3 coordenadorias vão ter que conversar entre si. Além disso, elas vão ter em cima alguém muito experiente, que é o diretor executivo. Que é o diretor executivo. Além de tudo, vão ter a diretoria executiva, o G5, e vão ter os comitês. Ou seja, tudo isso aí, suportado por tecnologia que existe hoje, os softwares que eu vi de avaliação de jogadores são excepcionais. Você tem várias opções. Somado isso aí, é o que nós queremos implantar, que é trazer ex-jogadores apaixonados pelo clube e que tenham competência, não só por serem jogadores, mas porque tenham competência para enxergar o futebol de fora de campo. Nós vamos trazer para participar também da gestão. Então, se o Renato Folador toma uma decisão sozinho, a possibilidade de erro, eu diria, é 50%. Né? Agora, se eu tenho a tecnologia, se eu tenho todas essas pessoas, quando vier o pessoal diz, mas isso pode demorar muito. Negativo. Hoje, você pega o celular aqui, você faz reunião virtual com todo mundo. Na hora que isso aí chegar para a diretoria, se você chegou lá com 80% de aprovação, dificilmente deixará de ser contratado o jogador. Né? Dificilmente deixará de ser contratado. A mesma coisa com o treinador. Então, duas diferenças com relação... Não vai ser um diretor todo-poderoso, essa é uma diferença. Segunda grande diferença, vai ter que ser olhado o clube inteiro, até as categorias de base. Porque nós temos que ser um clube formador de jogadores que venham a nos dar títulos quando jovens, quando vamos dizer assim, estiverem emergindo, né, das categorias de base, e para que possamos fazer receita depois vendendo. Isso está provado no Brasil e no mundo que tem que ser assim, nós temos que partir para isso. Sim. Temos que incrementar a receita com venda de jogadores. Certo. Essas 2 diferenças, eu diria, são fundamentais. A gente está falando de um projeto que é a curto a médio prazo, né? E existem etapas que serão feitas a longo prazo. Mas como que vai, para o projeto ser colocado em prática, já de início, o Folador vai entrar no Coritiba, caso eleito, no dia 17 de dezembro, se não me engano, e essas mudanças, você já pensa
já no início de seu mandato? Por exemplo, da forma como o senhor está falando, né? O Curitiba não vai ter um diretor de futebol, certo? Nós temos hoje o Paulo Pelaip, né? Que tristemente está internado por conta da Covid. Mas como funciona? Como seria, por exemplo, já seria mandado embora? O clube aproveitaria o trabalho? Como que ficaria isso? É uma dúvida, né? Vai depender tudo da performance até o dia 17 de dezembro. Eu estou falando de todo o pessoal do futebol. Isso inclui, inclusive, jogadores também? Inclui, inclusive, jogadores. Quer dizer, eles que mostrem potencial para nós, que nós não somos ignorantes de mudar time que está ganhando, de mandar gente talentosa embora. Desse plantel que tem hoje, por exemplo, quem o senhor manteria? Antes de chegar aí, eu queria dizer o seguinte, existem duas formas de você atuar, né? Que é uma dentro do futebol já, que vai depender muito de como nós encontrarmos o clube. Pode ser que a gente não faça quase nenhuma mudança, e eu quero que aconteça isso. Tá. Né? Mas durante esse período que nós não vamos fazer nenhuma mudança, nós vamos estar arrumando o clube para dentro. A estrutura administrativa, financeira, vamos estar identificando os coordenadores, etc. Para quê? Para que a partir de março a gente comece com a nova estrutura e o novo planejamento estratégico. E isso tem muito a ver com aquilo que o senhor fala de uma necessidade urgente de mudança no modelo de gestão do clube. Isso, então. que é o tal do terra arrasada, porque vai mudar tudo. Né? Vai mudar tudo. É só uma mudança no modelo de gestão. Exatamente, mas é radical, porque você mudando isso, especialmente no futebol, você muda tudo. O pessoal fala, eu particularmente tenho 2 diretores da atual chapa que eu tenho respeito como profissionais, que é o Eduardo e o Paulo Baggio. Só que eles acabam recebendo o ônus de toda a gestão do futebol. Certo. Porque eles têm que pagar as contas que quem fazia era o seu Pastani e hoje está na mão do Pelaip. Então não adianta você ser seguro, querer respeitar o orçamento se a peneira lá está com a malha larga e que está entrando todo mundo sem nenhum critério. É muito importante que a gente entenda isso, quer dizer, você mudar a gestão desde o princípio. E isso pode parecer que não traz resultado no curto prazo, mas você começa a colocar o clube no caminho correto. E se nós não tivermos e não precisarmos, e eu quero que não precise mexer no futebol, nós vamos arrumar a casa para dentro. Nós vamos arrumar a casa para dentro com essa estrutura que nós estamos pensando e que está no planejamento estratégico. Né? Só para finalizar, Sérgio, em relação a essa necessidade de mudanças no futebol. Digamos que o senhor pegue um clube em situação muito difícil, sem poder fazer mais contratações. Como fazer essa mudança toda no futebol do Curitiba? Eu tenho a sensação, a Covid ela atrapalhou muito, né? Me dá a sensação de que nós temos um plantel para ficar fora da zona de rebaixamento, né? Você me perguntou, eu não vou falar quem eu não gosto, mas eu posso falar para vocês quem eu admiro como jogador e como profissional, né? Eu gosto muito do Wilson, eu gosto muito do Sabino, e aí entendo como ser humano e como profissional. Eu gosto muito do William Matheus, eu gosto muito do Hugo Moura, vejo um enorme potencial. Ontem entrou muito bem esse Matheus Oliveira, ele estava fora de ritmo, eu acho que nessa partida jogou na posição dele, foi bem. Eu gosto da luta que ontem não foi bem, mas eu gosto da luta do Robson, né? E como esses, eu tenho outros jogadores que eu acho que a gente conseguiria, mesmo internamente, arrumar o plantel. O senhor não falou do Giovanni Augusto, que é o destaque do time hoje. Para mim é o craque. Está numa grande fase. Está numa grande fase. Este, para mim, eu diria assim, até que... Acima da média. Que é o símbolo que é o símbolo do que a gente quer para o Curitiba, né? Um jogador vibrante, um jogador que joga verticalmente, um goleador, um jogador habilidoso. Ele seria o símbolo do que eu quero hoje para o Curitiba. O senhor há pouco falou que o futebol tem que ser pensado como um todo, incluindo as categorias de base. O senhor pretende mudar alguma coisa na filosofia das categorias de base do clube? Tudo. Primeiro que essas coordenadorias, né, quer dizer, isso é uma coisa que eu vi, ninguém me contou. Parece pouco, mas
O jogador jovem, né? Antigamente se treinava muito fundamentos, né? E se perdeu isso, não se treina muito fundamentos e os caras colocam 300 opções táticas na cabeça do guri e ele não consegue absorver nenhuma, né? O que a gente imagina? Que para facilitar, e isso os grandes clubes da Europa, e eu vi o Manchester e o Barcelona fazerem isso, você adota a mesma metodologia de jogo. Para adotar a mesma metodologia de jogo, o treinador que vier ser contratado pelo clube tem que concordar com isso. Ele tem que ter o perfil para isso. E aí o que você faz? Quando um ala, ele joga há 8 anos fazendo a mesma coisa, é muito difícil, vai ter a pressão psicológica de você entrar e ver 20, 30 mil pessoas gritando, enaltecendo ou xingando. Mas ele já sabe o que fazer. Ele já sabe quais que são os fundamentos, ele já sabe se ele vai ter que chegar na linha de fundo toda hora e cruzar, se ele fizer isso, qual que vai ser o volante que vai cobrir, enfim. Isso facilita muito a transição de uma categoria mais baixa para uma mais alta e principalmente a transição pro profissional. Além, obviamente, do apoio psicológico que esses jogadores têm que ter. E que eu acho que no nosso mandato nós vamos implantar muito isso. O senhor então buscaria criar um DNA para o clube, um DNA geral para ter não só o DNA tático, mas psicológico. O que a gente quer? A gente quer que eles tenham mente fortes. Nós queremos gente vencedora. Que eles creiam que podem ganhar. Quer dizer, diferente da insegurança, diferente do medo que a gente vê hoje, né? É uma coisa absurda, né? Nós fazemos um gol em 5 minutos e ficamos 85 minutos nos defendendo. É quase impossível se não tomar gol. Então, mesmo que você faça um gol em 5 minutos, vamos continuar. Vamos tentar matar o jogo ontem, como, né, tentamos, e depois do que aconteceu, nos encolhemos totalmente. Estou falando do jogo do Bahia, né? Sim. Só que o senhor sabe que hoje as categorias de base têm um problema de calendário. O Curitiba perdeu... Por quê? Por conta do por profissional, conta do... Então, do ranking da cidade. E como que o senhor trabalharia com essa diversidade? Nós temos que melhorar o profissional. Nós temos que voltar a ter espaço, né, melhorando o profissional. Agora, quando você faz um planejamento de médio e longo prazo, você trabalha com uma situação de normalidade, não com uma situação anormal como essa que não tem calendário, motivada por 2 coisas, pelo mau desempenho do profissional e pela pandemia, né? Hoje esses grandes nomes que o Curitiba revela estão... alguns chegam nem a vestir a camisa do profissional, né? O Ian Couto. O Ian Couto, por exemplo. Matheus Cunha, vários né? nomes. O Ian Couto ainda fez 2 jogos pelo time profissional. Agora, como é que o senhor vai lidar com isso? Como é que, porque estão usando esse dinheiro para pagar, justificam o pagamento da dívida do clube. Dinheiro de jogador formado no clube tem que ser usado para investimento e não para pagar dívida. Para revelar novos jogadores. Isso. E não para pagar dívida. Que é exatamente o que está acontecendo agora, né? E na verdade não foi a atual gestão que vendeu ele. Quem vendeu foi o empresário. Isso. Não foi a gestão. Né? Mas tem como impedir se vangloriando isso? Tem, mas você tem que fazer uma reestruturação geral. Né? Que é tudo isso que eu falo que está no planejamento. Leva tempo para você ter essa situação ideal? Leva. Mas se você começar a tomar medidas corretas desde o primeiro momento, você pode antecipar esse momento ideal. Pode e deve antecipar, né, este momento ideal. Sobre o estádio, o nosso amado Couto Pereira, o que o senhor planeja para ele? Enquanto o meu grupo for presidente do clube, a gente quer ser por 5 mandatos, não porque a gente... É interessante isso aí, podia explicar melhor para a gente porque, isso. Não porque a gente adora o poder, porque a gente sabe que para que você consiga pôr no DNA do clube o planejamento estratégico, nós precisamos de pelo menos 5 mandatos, porque, como eu disse, vamos mudar o estatuto. A gente tem ideia de colocar a espinha dorsal do planejamento estratégico no estatuto, para que um futuro presidente não tenha como fugir das coisas que a gente considera básicas num clube tradicional, que foi vitorioso, que tem um futuro maravilhoso como Curitiba. Mas essas mudanças, isso não significa que o Renato vai ser presidente, sim, ao contrário, né? Mas o nosso grupo tem um planejamento e isso vai depender o quê? Da nossa performance. Vai depender se nós somos competentes ou não, e quem vai julgar é a torcida. Mas o nosso planejamento é de 5 anos. Certo. Aproveitando a sua deixa... Você falou do estádio, eu não respondi, né? A gente até pode deixar essa pergunta para depois, próximo bloco. Porque essa sua resposta tem a ver com uma pergunta que um outro torcedor coxanautas
sócio Coxanautas, também fez aqui. O senhor disse que o seu projeto é para 15 anos. Como estaremos daqui a 15 anos e qual o projeto de títulos para os primeiros 3 anos? Muito interessante. Bom, se por acaso vocês nos verem daqui a 15 anos, daqui a 13 anos à frente do Curitiba... Só com licença, a pergunta foi feita pelo... Eu não dei o nome, né? Não deu o nome. É o André Acef que perguntou isso para o senhor. Perdão, André. Se por acaso nós tivermos daqui a 13 anos à frente do Curitiba, vocês podem estar certo que o Curitiba vai estar disputando títulos nacionais e Libertadores da América. Podemos cobrar isso do senhor? Pode cobrar. O Coxanautas vai existir até lá. Na verdade, o Coxanautas vai existir. Então na verdade, você cobra do meu grupo, porque eu não vou ser presidente lá. Entendeu? Eu só fazer um parênteses aí, o Coxanautas, a gente tem um slogan que é desde a internet de escada, ou seja, ele foi fundado em 96. Então a gente, daqui 15 anos a gente vai estar vivo ainda. E vamos lhe cobrar isso. Pode cobrar. Eu vou estar no grupo, né? Não vou ser o presidente, mas vou estar no grupo. E o nosso planejamento, o que é? O clube é vencedor. Nós já provamos que isso é possível, quer dizer, lá em 85, que era uma outra época, era uma antiga forma de gestão. Por que não agora? Nós vamos sim. O Curitiba vai estar, com certeza absoluta, entre os 6 maiores clubes do Brasil todos os anos, se a gente conseguir fazer as mudanças que nós estamos pensando. O 3 anos vai depender muito do que acontecer entre 17 de abril e final de fevereiro e o que acontecer durante o ano que vem. Que aí cai naquela questão... O senhor fala 17 de dezembro. Dezembro e final de fevereiro e o ano que vem. Qual campeonato nós vamos disputar. Mas a gente quer ser competitivo desde o princípio. Uma pergunta que vem sempre é, por exemplo, Copa do Brasil. Nós vamos montar time para chegar mais longe na Copa do Brasil, por 2 razões. Sim, uma delas primeiro, pela alegria do torcedor, e segunda, financeira. Né? Então nós vamos ter como objetivo, mas ter como objetivo não é só falar, que nem a atual gestão fala, é você ter trabalho para você conseguir ir mais longe na Copa do Brasil. Desde o primeiro ano. Né? Então, voltando àquela questão anterior do nosso amado Couto Pereira, qual é o seu projeto para ele? Vamos manter o estádio, vamos mudar, reformar? Durante esses 15 anos de gestão do nosso grupo, né, se nós formos eleitos e reeleitos, nós nunca vamos sair do Couto Pereira. É o nosso templo, certo? Só que o Couto Pereira hoje é muito mal aproveitado. Então, o primeiro investimento que nós vamos fazer, patrimonial, vai ser no CT da Graciosa. A nossa ideia é tirar toda a parte administrativa e todos os alojamentos dos garotos do Couto Pereira, construir 2 prédios lá no CT e reunir no mesmo local todas as atividades do clube, inclusive modernizando a própria estrutura que existe hoje lá, porque tem alguns absurdos, por exemplo, que o setor de fisioterapia no primeiro andar e não tem elevador, quer dizer, o jogador está machucado. Então são coisas básicas desde o princípio. E vai sobrar espaço vago, num primeiro momento, no espaço nobre, que é o Couto Pereira, que nós vamos comercializar que eu digo alugar, né, para que a gente possa, num primeiro momento, aumentar as receitas. Além do que uma coisa que já é uma decisão, né, de todo o grupo, que todo o aproveitamento e a comercialização de produtos dentro do Couto Pereira será feito pelo Curitiba e não por terceiros. Certo. Ok. Vamos fazer mais um rápido intervalo aí, a gente já volta. Um instante só. É isso aí, torcedor. Final aí do segundo bloco da entrevista que você está acompanhando, né, com os candidatos aí à eleição do Curitiba, né, à presidência no próximo triênio. E você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Né? Você que está vendo aqui até agora, veja até o final, porque sempre tem muita informação nessas entrevistas, nas entrelinhas, que a gente pode realmente aprender como que o nosso clube vai ser gerido aí nos próximos 3 anos, né? Que a gente quer ver o Curitiba sempre forte, sempre vencedor. Então você vai ter a opção, né, de escolher entre as 3 chapas que concorrem aí a esse pleito no nosso clube, né, que a gente tanto ama, que é o Curitiba. Então fique bem à vontade, se inscreve aí no nosso canal, não deixe de participar, deixe o seu comentário, né, deixe a sua dúvida, deixe a sua opinião sobre o que você está assistindo, sobre essa entrevista e curta aí a parte final dessa entrevista agora. Um abraço, até a próxima.
Esta é a TV Coxanautas, com a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Coritiba nas eleições de 12 de dezembro. Nosso convidado hoje é Renato Folador, da chapa Coritiba Coxa Ideal, né? Coritiba Ideal. Desculpa. É que você está com Coxanautas ali, pois então é. E eu prefiro, inclusive, a denominação coxa, eu acho mais caseira, mais próxima. Como é que o clube, como é que a sua gestão vai atrair novos patrocinadores? Como é que o dinheiro vai entrar nessa nova administração, se é que o senhor vai ser eleito? Como eu trabalhei minha vida inteira com investimentos, por trás do investimento existe só uma palavra, só uma: credibilidade. Quem vai investir tem que acreditar na pessoa, nos gestores, na instituição que ele está investindo. Eu não tenho dúvida que, e aí não é o Renato Folador, mas é toda a equipe que está no G5 e a equipe que não está no G5, são pessoas de altíssima credibilidade. São pessoas que têm assim um passado de realizações, quer dizer, são pessoas que são empreendedoras, são pessoas que têm resultados para mostrar, que têm currículo. Então fica muito mais fácil quando você vai falar com uma grande empresa, você ter esse currículo, né? Isso é uma grande coisa. A outra coisa importantíssima é network. Quer dizer, quando você tem atividades, como todos nós, de uma maneira ou de outra, eu, Juarez, Glenn, enfim, todos, o Marcelo Almeida, o próprio Osíris, quando você se relaciona com muitas pessoas importantes, você tem canal aberto para pelo menos propor, para pelo menos oferecer um patrocínio para o clube. Nós temos certeza absoluta que tem muitos empresários curitibanos e coritibanos que gostariam de investir no clube. Mas para investir tem que ter projeto. Mas investiriam mesmo com um clube com a imagem desgastada como está? É que nem na bolsa. Quando que você compra ação na bolsa? Sim, embaixo. Quando a imagem está lá em cima ou quando está lá embaixo? Então eles sabem que eles vão conseguir contratar agora por um preço que pode ser menor do que lá na frente, quando o Coritiba estiver num outro nível que nós imaginamos que vai estar daqui 2, 3 anos. Esta é uma coisa que nós acreditamos muito. Mas independentemente do patrocínio, que a gente acha que vem, seja ele qual for, né, de camisa, parceria com banco digital, enfim, com toda essa tecnologia que está vindo aí de forma diferente, nós já temos empresários que se propuseram a nos ajudar com trabalho, com projetos, né, com obras, e isso aí vai nos ajudar muito, especialmente neste princípio em que nós vamos pegar o clube numa situação precária do ponto de vista financeiro. Ou seja, existe sim diríamos assim, uma estratégia para lidar com isso desde o princípio. Não vai ser fácil, né? Mas a gente tem credibilidade e sabe onde buscar apoio, né? E inclusive eu colocaria apoio também futebolístico. As pessoas que vão estar conosco, o próprio Ricardo me perguntou, né, sobre o diretor executivo. Esse é um cara que vai pegar no telefone, né, que vai ligar e vai falar com qualquer um do Brasil. E é uma coisa interessante porque eu sempre disse, né, que a gente vai prestigiar muitas categorias de base. Nós vamos ter olheiros para trazer jogadores baratos, mais jovens, mas com potencial, porque nós precisamos formar o plantel. Mas nós vamos trazer 2 ou 3 estrelas. E a estrela, ela é importante por várias razões. A primeira razão é o desempenho técnico, né? A segunda razão é que ela nos traz um patrocínio maior. Sim. A própria televisão, né, quando você traz alguma novidade importante, né, vamos aumentar a bilheteria, vamos aumentar o número de sócios. Mas talvez uma das coisas mais importantes, o jogador, isso é muito comum, está voltando o Miranda agora. O jogador, quando volta de fora, o jogador olha o cenário. E ele vê mais o projeto do que o salário. O jogador, estou falando, sim. O jogador deste nível. Ele vê mais o projeto do que o salário. Se ele vê pessoas sérias, competentes, jogadores de nível jogando lá... O Alex é um exemplo disso. O Alex é um exemplo. É um exemplo disso. Quer dizer, você traz um David, você traz um Robinho, as pessoas querem jogar.
naquele clube de futebol. Então nós vamos sim, isso desde o primeiro momento, a gente vai querer trazer estrelas, porque a gente acha que o futebol é um espetáculo e independentemente da parte técnica, a gente também sabe que na parte financeira nós vamos conseguir muitos resultados tendo 2 ou 3 estrelas desde o início no plantel. Isso até me dá um gancho. A gente já viu Curitiba brigar entre os grandes do futebol brasileiro. Campeão brasileiro em 85, vice-campeão da Copa do Brasil 2011, 2012, que aliás foram os últimos anos que a gente brigou por algo. A série histórica de vitórias. Isso, né, que foi naquela temporada. Hoje a gente vê uma disparidade muito grande no futebol brasileiro, principalmente na questão de receitas. Clubes como Corinthians e Flamengo estão anos-luz acima de clubes médios, que nós somos um clube médio atualmente. Como fazer, qual é a sua ideia, o seu projeto para fazer o Curitiba voltar a lutar lá em cima, a poder enfrentar de igual para igual esses times? Essa disparidade, inclusive, tem propiciado, né, que muitos clubes tradicionais que não têm a torcida que o Flamengo e o Corinthians têm, estejam ficando perto de zona de rebaixamento. Né? Você vê um Vasco, Botafogo. Isso. Mas o que nós achamos? Nós estamos vivendo um momento da história de profundas transformações, de profundas mudanças. Tudo que nós vimos também com relação à TV e coisa, esqueça. Novela, jogo de futebol, a Globo dominando, quer dizer, vai haver tanta mexida nesse setor que a gente vai ter que esperar para ver o que se consolida. Está vindo streaming, isso aí é uma coisa que veio para ficar. E as pessoas que estão vindo, se pensarem de forma inteligente, mas aí os clubes têm que se unir, elas vão perceber que não adianta você ter um campeonato como o espanhol, que só tem 2 disputantes ao título. Né? Quer dizer, você tem que ter competição. Mas eu acho que este patrocínio ele tem muito a ver com o clube. Como que o clube está sendo gerido, se o clube está sendo competitivo, se o clube é atração. Ele é atração, tem 3 jogadores lá que precisamos mostrar o jogo desses jogadores, quer dizer, eu acho que depende do clube e depende do mercado. Né? O mercado nós não sabemos exatamente o que virá, como é que vai ser o ano que vem, em termos de transmissões, porque é a maior receita, né, de qualquer clube de futebol. Sim. Mas nós podemos fazer a nossa parte. A nossa parte o que é? É você tornar o teu clube atrativo. Tornar o clube atrativo com uma série de medidas na área de marketing, com uma série de medidas dentro de campo. Nós queremos coisas dessa natureza. Nós achamos que é muito pobre um espetáculo hoje de futebol no Brasil, aqueles 15 minutos. Você às vezes tem 30 mil pessoas e é um espaço precioso perdido. Se você for nos Estados Unidos, você vê uma NBA ou coisa, você tem um show no intervalo, você tem... A gente está pensando em otimizar tudo isso. Fazer do Curitiba um clube diferente, que o cara lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tem coisa diferente lá. Tem um negócio lá que os caras estão fazendo que é diferente. Né? As novidades são sempre bem-vindas, como o próprio Green Hell na época. Quando foi lançado, o Brasil inteiro se surpreendeu. Isso. Hoje já não faz tanta diferença como fazia naquela época, né? Mas realmente. Folador, um outro ponto que é uma fonte de renda importante são os sócios. Natural que com a pandemia o Curitiba perca um número até elevado no número de sócios e o senhor, se for eleito, entra exatamente na temporada seguinte à pandemia. Como que o senhor pensa em fazer para manter os sócios, para até convencê-los a permanecer no clube e sendo adimplentes? Primeiro, oferecendo um ticket que ele tenha condições de pagar. Nós sabemos que tem muita gente no país desempregado, teve muita gente que renegociou o salário e baixou o salário, inclusive jogadores de futebol. Mas o que a gente pensa? Nós estamos num patamar baixo de sócios e não queremos onerar esse sócio que foi fiel até este momento. Então, o nosso target, quer dizer, o nosso objetivo vai ser escala. Quer dizer, você manter o ticket que está definido hoje, mas nós vamos trabalhar em escala para aumentar o número de sócios, para duplicar, triplicar, quadruplicar. Essa é a nossa estratégia no que diz respeito a sócio. E no que diz respeito à bilheteria, vai depender porque você sabe que tem vários campeonatos que tem um ticket mínimo, etc. E a gente vai estudar, isso vai depender muito do momento e das parcerias que a gente fizer
com as empresas que vão nos apoiar. A gente está caminhando já para o final desse programa, mas tem duas situações bem diferentes que eu gostaria, a gente não pode deixar de trazer para o senhor aqui. A primeira é em relação à sua fala, que gerou uma certa polêmica nas redes sociais, que administrar o Curitiba era mais fácil do que uma padaria. Eu gostaria que o senhor se explicasse para a gente o que o senhor quis dizer com aquela fala. Veja bem, eu tenho certeza absoluta que quando você tem um grupo de pessoas do nosso nível, quando você administra, por exemplo, bilhões de reais, quando você administra estatística, demografia, quando você investe em diferentes mercados e produtos, quando você tem que analisar qual que é o rumo que a economia vai tomar antes de uma pandemia, depois de uma pandemia, quando você tem que fazer cálculos que te tragam uma possibilidade de aproximação de um acerto daqui 30, 40 anos, administrar um clube de futebol é muito mais fácil. Então, a analogia que eu fiz, ela pode não ter sido muito feliz, mas a competência que nós temos em gestão, e aí você me desculpe, gestão, se você gere uma empresa de 3,5 bilhões e você vai pegar uma empresa de 100 milhões, os princípios administrativos e de gestão são os mesmos. Sim. Se além disso você conhece do negócio, como é meu caso, como é o caso do Osiris, e das pessoas que nós vamos contratar para administrar o Curitiba, não somos só nós, é muito fácil, né? E aliás, eu até errei no exemplo, porque talvez não seja muito fácil, porque o Marcelo Almeida estava me dizendo que é uma dificuldade, que ele tem que acordar às 5 horas da manhã, que ele é padeiro hoje, né? Não sabia. E o Aladim também, né? Sim, o Aladim também. Que é meu parça, que é meu companheiro, né? Talvez o exemplo não tenha sido bom, mas a ideia é de que, para quem já administrou, né, para quem já dirigiu... Isso, eu diria que o senhor falando assim, seria reforçar a confiança que a equipe tem na administração do Curitiba. Isso. Tá. Mais alguma coisa, Rogério? Eu tenho, então, só para encerrar, antes da última pergunta do sócio... Aí vem. Não, Se for a última, geralmente... Eles me veem como polêmico, né? Eu não sou polêmico. Não, é uma curiosidade mesmo. O senhor chegou a ser procurado pelas outras correntes políticas do clube para uma tentativa de união Sim. em prol do próprio Curitiba, Sim. né? Principalmente pela essa questão do campeonato se encerrar, a eleição acontecer antes do final do campeonato. Sim. Por que isso não se concretizou pela sua parte? Putz, eu te agradeço muito que você me deu a oportunidade, que eu não falei ainda, né, sobre isso. Então, em primeiro lugar, eu achei muito louvável a atuação do Giovanni Gionedes, do ex-presidente, em tentar a união. Foi capitaneado por ele. Foi capitaneado por ele. E sentaram as várias correntes lá, e a nossa colocação sempre foi de que a gente queria discutir projeto. Se eles concordassem com o projeto, a gente ia discutir nomes. Quando nós chegamos, algumas correntes já começaram a querer discutir nomes. E eu cheguei e disse, alguém de vocês leu o nosso planejamento estratégico? Ninguém tinha lido. Eu disse, eu estou perguntando isso porque o nosso planejamento estratégico é diferente do de vocês. Não vai ter a figura do diretor de futebol, por exemplo. Não vai ter um vice-presidente que vai cuidar do futebol, como houve em todas as outras gestões. Vai ser completamente diferente. Ah, não, ninguém leu. Aí o Viale levanta a mão e diz, olha, pela minha idade, pelo meu trabalho no Curitiba e coisa, eu só aceito se for presidente. Então a reunião acabou por uma razão muito simples, né? O próprio Jango disse que tinha um projeto para o futebol, então tendo um projeto para o futebol, na cabeça dele ou ele seria vice-presidente que iria cuidar do futebol, né? Ou talvez até o diretor de futebol. E não prosperou a reunião por isso. E eu acho, melhor, eu tenho certeza, que quando você junta pessoas com cabeças diferentes em torno de projeto nenhum, a probabilidade de dar errado é 100%. Por quê? Primeiro, você não tem um ponto de encontro. Você não tem um objetivo a ser perseguido por todos. Segundo, porque como as pessoas são diferentes, cada uma pensa de uma forma e como deveria gerir um clube. Se nós olharmos, quer dizer, nós temos um exemplo recente que foi na gestão do Bacelar, em que cada um, né, divergia. Nós pensamos o seguinte, nós acreditamos num projeto. As pessoas que estão conosco hoje, eu estou falando não só o G5,
mas todo o nosso grupo, que tem muito mais gente e gente competente, todos defendem intransigentemente o projeto. A probabilidade de nós darmos certo é muito maior do que você ter um monte de gente em volta de projeto nenhum. Ok, para encerrar então a pergunta de... Eu tenho só uma curiosidade. Então não encerramos ainda, vai lá. O papo tá bom, pode deixar. Pois é, né? Tá bacana. O senhor falou em trazer estrelas para o futebol e o senhor mesmo mencionou um nome. A pergunta aqui do sócio é exatamente sobre isso. Não, mas é que ele usou, então aí eu... Não, vai, faça a sua e eu completo aqui. O Miranda seria um nome que o senhor vê como uma grande estrela? O senhor buscaria esse nome, já que ele, essa semana mesmo, admitiu voltar para o futebol brasileiro? Sim, um grande nome, né? Um jogador talentoso que ainda tem, eu acho, quando o profissional se cuida, quando o profissional é profissional, quer dizer, a longevidade dele é maior. Então eu vejo o Miranda ainda disputando alguns campeonatos de forma muito competitiva. Com muita qualidade. Né? Com muita qualidade. Já entraram em contato com ele ou ainda não? Não, nós primeiro temos que ganhar a eleição, cara. Não, mas pode se antecipar seria também, né? antiético a gente... E o Rafinha seria outro nome? O Rafinha, claro. Esses ex-jogadores do Curitiba, todos, né, que foram jogadores brilhantes, né, e que tem uma coisa que eu julgo fundamental, que é o amor ao clube. Sim. Bom, nesse caso nós teríamos aí um time com uma média alta de idade, né? Mas veja bem, raramente você traz uma estrela que não esteja de 25 anos para cima. Para ele ser uma estrela, ele tem que ter mostrado serviço já. Uhum. E então você raramente vai encontrar uma estrela de 21 anos, você vai encontrar promessa. Você vai encontrar um jogador talentoso. Mas não estrela ainda. Mas estrela é lá para perto dos 30. Doutor Renato, Kelvin Kuhleman é o sócio Coxanautas que pergunta para o senhor mais ou menos isso. Durante a sua campanha, até o momento, muitas pessoas criaram expectativas com promessas de que o Curitiba deverá ter algumas estrelas no elenco, que seriam justificadas pelo ganho de marketing e por atrair a torcida ao estádio. Porém, sabe-se que o Curitiba possui uma situação financeira delicadíssima e que em um histórico recente vimos muitos jogadores com este perfil e que não renderam o esperado em campo e acabaram por onerar financeiramente o clube. Caso do David, do Botinelli, do Alexandro. O David não. Pois é. O David deu um retorno no... O David nos ele chegou manteve junto na Série A. Ele chegou junto com o Alex. O Botinelli até concordo, o Botinelli, Lincoln, enfim. E aqui ele coloca como exceção o Alex. Qual a sua estratégia para viabilizar financeiramente essas contratações? O senhor já passou mais ou menos sobre isso, né? E como gerir as vaidades dentro do futuro elenco de jogadores, considerando a disparidade salarial que passará a existir dentro do grupo? Quer dizer, esse é um problema sério mesmo. Né? É um problema sério, mas está acontecendo uma coisa que a pandemia trouxe, que há uma compreensão e até uma pressão financeira para a redução de salários. Os salários que estão sendo renovados estão sendo renovados muito abaixo do que foram renovados no ano passado. Que é extremamente prudente. Né? Porque é extremamente prudente e colocando o chinelo do tamanho certo do pé. Então isso é uma vantagem muito grande esse momento agora, né? Que a gente vai aproveitar. As estrelas dos que você falou aí, para mim a única estrela era o David, e deu certo. E o Alex, né? E o Alex, claro. E o Alex, indiscutivelmente. Um clube não pode ser grande se ele não tiver grandes gestores para administrar as vaidades dos grandes atores. É que nem no cinema. Quer dizer, você sabe que o cara pode ser chato num determinado momento, pode ser mais vaidoso no outro, mas se você não souber administrar isso, o capital humano que você tem, você não chega a lugar nenhum. Então pega jogador medíocre, tudo sem competência, que daí você administra fácil, porque o cara acha que você está escalando de favor porque ele não produz, né? Então, se você traz estrela, você tem que ser um gestor do tamanho da estrela. Gestor que eu estou dizendo, não eu, mas o meu grupo. Sim, tem que ser o gestor do vestiário e o gestor fora dele também. E o gestor o psicólogo do grupo. Exatamente. Né? E, além disso, você tem que ter os gestores dentro do vestiário, que aí são, que eu elogiei não só o jogador, mas a pessoa de alguns atletas do Curitiba. Porque eu conheço e sei das virtudes, do amor pelo clube, eu sei do comportamento deles fora do clube. E é esse tipo de atleta que nós temos que trazer para o Curitiba. Né? Eu cito um exemplo.
O ano passado, quer dizer, pô, pelo amor de Deus, você tem estatística, você tem... O Pastana trouxe o Carlos Eduardo para jogar no Curitiba, se não soubesse, ele estava no Paraná, ele ficou 6 meses parado, jogou 3 partidas, aí nós trazemos para o Curitiba para ele ficar mais 9 meses parado no Curitiba. O próprio Sassá, né? O próprio Será Sassá. que eles não sabiam não tem informação. o aspecto disciplinar dele, né? Então, hoje o mundo do futebol fala, olha, 24 horas por dia. É impossível você não saber, porque em função hoje das telecomunicações, das redes sociais, da internet, você sabe tudo sobre todo mundo. Então não tem erro. Não tem erro, tem incompetência, para não dizer outra coisa. Ok, é isso, né? é isso aí. Agradecemos muito aí a sua presença. Eu que agradeço. Dedicado essa hora de conversa. Essa entrevista e as outras 2 entrevistas com os outros 2 candidatos serão colocadas no ar no mesmo instante, até para que não haja nenhuma preferência por um ou por outro. Perfeito. Ok? Lembrando que o senhor está falando também para o sócio do Curitiba, e se quiser deixar o recado aí no encerramento do programa para aquele que tem direito a voto e também para o torcedor em geral do Curitiba, fique à vontade. Olhando ali para cá. Eu só pediria para vocês, isso é importante em qualquer eleição, seja uma eleição para um clube de futebol, para um clube social ou para uma prefeitura. Olha o currículo das pessoas. Olha o currículo e a história das pessoas. E depois tomem a decisão livremente que vocês acham melhor para o Curitiba. É só isso.